Beleza. Parece que agora tá ok, né? Obrigado por avisar, hein? Tá, então eu tava dizendo o seguinte, né? Que você pegou o teu problema ali para resolver com uma rede neural, igual ao último exercício, né? O que que você tem que fazer, como que você tem que fazer, quais são os primeiros passos, né? Então, o primeiro ponto importante é ter uma medida de erro, né? Daquilo que você quer atingir para que isso seja teu baseline, né? Então, no caso da classificação, se você está trabalhando com dados que são balanceados, ou seja, tem o mesmo, mais ou menos o mesmo número de exemplos por classe, então você pode usar lá, né, acurácia, é uma métrica bem comum, né? Não balanceados, aí recomenda-se o F1 aí, né? Então, esse é o tipo de métrica que você tem que trabalhar. Falando do contexto já do exercício da aula anterior, só para dar um norte, né? Outra coisa, você não sabe exatamente ainda qual é a melhor solução que você vai chegar, mas quanto antes você tiver uma solução do início ao fim, ou seja, que você vai carregar suas features, vai rodar um modelo, qualquer que seja o modelo, não precisa ser o melhor por enquanto, mas que já vai gerar as métricas para você, isso é importante você fazer o quanto antes. Você não precisa começar com a melhor solução, você precisa simplesmente começar e fazer a coisa funcionar do início ao fim. Às vezes isso é até meio complicado, porque possivelmente, né, se você for trabalhar com um problema mais real, mais prático, você vai notar que, eventualmente, tem partes desse pipeline que você desconhece e que podem ter uma encrenca, né, eventualmente até problemas computacionais, né, problemas de fluxo de dados. Então, quanto antes você fizer do início ao fim, mesmo que a performance seja uma porcaria, é importante você fazer isso do início ao fim, porque daí você já vai ter mapeado como que a coisa funciona como um todo, né? É, depois você vai meio que instrumentando o teu modelo, né? Instrumentando no sentido que você vai pegar, né, parte a parte dele, tentar ver o que está acontecendo. No nosso caso aqui, a parte de treinamento, né? Você está observando overfitting, underfitting, está com problema nos dados, está conseguindo colocar todos os dados, tem dado faltante, não tem. Enfim, começar a partir desse pipeline completo, né? Instrumentar o teu modelo, né? E aí fazer mudanças incrementais, né? Não ficar mudando tudo ao mesmo tempo, loucamente, sem um procedimento, né? Então, eventualmente você tenta pegar novos dados, se você tiver com problema de overfitting, ajustar hiperparâmetros, se você eventualmente tiver com algum problema de otimização, mudar algum algoritmo, se você achar que é o algoritmo que não está otimizando, e aí fazer essas mudanças incrementais com base naquilo que você observa. Observou overfitting? Ataca o overfitting. Observou underfitting? Ataca o underfitting, né? Então, fazer essas mudanças incrementais é muito importante. Tem um procedimento, né? E é sempre legal, o que eu faço é abrir, sei lá, um Google Docs lá, né? E aí eu coloco, né? Testei isso, isso, isso e isso, obtive tal resultado. Beleza, o que que eu observei nesse resultado? Bom, parece que está com overfitting. Então, o que que eu vou fazer? Vou mexer nisso e nisso. Anota esse resultado. E faço uma espécie de um log ali dos meus experimentos, eventualmente até versionando alguma coisa de código para eu poder ter um rastreamento daquilo que eu estou fazendo. Senão, daqui a pouco, você está repetindo coisas que você já fez e conclusões que você já tomou, né? Então, é muito importante ter um procedimento e um cuidado, né? Porque tem muita coisa aqui que é, né, tipo trabalho de relojoeiro, né? Você tem que ficar mexendo partezinhas ali para tentar ajustar o negócio, para tentar chegar numa solução, né? Então, esses são os pontos principais inicialmente, né? Outra coisa, é, aonde que você quer chegar, né? Com o problema que você está tratando, né? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que você não vai conseguir ter um erro zero, né? De classificação lá. Problemas reais estão tão longe desse cenário aqui, né? Tá, mas dado que você não vai conseguir chegar nisso aqui, o que que é um bom erro para você? Aí tem duas formas de você tentar achar um valor de referência. Se você estiver trabalhando com um problema que é mais acadêmico ou que tenha sido tratado academicamente por outras pessoas,
veja o que que eles já publicaram em termos de resultados, para você ter uma referência. Ah, deu 90% de F1, beleza, esse é o valor que você tem que perseguir. Ah, não tem nada publicado, veja problemas do mundo real parecido, né? Que tipo de aplicações reais aí que tem, que tipo de solução que faz, né, tá mais perto do teu problema. É, você consegue, com base no problema real que você está tentando resolver, tentar pegar algum feedback de alguma taxa que seria razoável para aquela aplicação, o quanto que custaria algum erro, né, em termos daquele tipo de aplicação. Então, alguma referência você tem que ter, né? Então, aonde você quer chegar em termos de métricas é muito importante, né? Se você não sabe, você vai fatalmente fazer isso que eu falei agora há pouco, que é ficar testando um monte de coisa sem saber para onde ir, efetivamente, né? É, tá, como que você faz você vai fazer o teu end-to-end pipeline aqui, né? Botar um modelo, que modelo que você coloca lá para começar? Então, em geral, o pessoal começa com o Adam, né? Algoritmo de otimização, como eu já falei. Regularização, se você quiser deixar, pode colocar um dropout, começar com algum dropout ali para já não ir de cara para alguma situação de overfitting, né? Às vezes se usa bastante o batch normalization. Vou voltar a falar sobre ele semana que vem nas redes neurais convolucionais, mas ele é, né, uma camadinha que se adiciona aqui depois, por exemplo, uma camada densa, né, ou depois uma camada convolucional, onde ele vai normalizar as entradas dos neurônios para ter média unitária, média nula e variância unitária, né? Então, sempre camada a camada, ele vai normalizando isso para ajudar no processo de otimização aí da rede. Isso vale, inclusive, para a entrada, né? Se você quiser sempre normalizar suas features, média nula e variância unitária é uma boa forma, né? Sempre normalizar por feature, né? Para todos os dados que você tem, né? É importante fazer isso. É um bom caminho, né? Vou voltar a falar sobre isso aqui semana que vem, tá? Mas, em geral, se usa também como padrão, assim como se deixa o dropout, se deixa o batch normalization ali, tá? Mas isso é mais para CNN, semana que vem a gente volta para falar sobre ele. Outra coisa, se você está fazendo alguma coisa que é parecido com alguma outra tarefa que já tenha sido, né, estudada de maneira extensa na literatura, uma boa prática é copiar o modelo, né? Pega o modelo que os caras estão usando, normalmente o cara disponibiliza lá no GitHub, ou o modelo treinado, ou, né, o modelo, né, com os parâmetros já que ele acha que são os melhores, e parte de lá. Tenta entender o que foi feito ali, óbvio, né? Mas tenta partir disso aí. Também, às vezes, é um bom baseline para você, né? Ao invés de você ficar tentando chegar no seu, né? Eu noto uma falta de cuidado muito grande quando você pega um problema, vasculhar brutalmente na literatura por papers que já fazem aquilo ou coisas parecidas, né? E eu vejo muitas vezes muitos alunos me trazendo perguntas ou dúvidas cuja resposta já está lá, já tem código, já tem um monte de coisa. Então, assim, o que que é importante, né? Defina bem as palavras-chave do teu problema, né, a palavra-chave aí do que é o teu problema, e faça uma busca brutal por papers similares, GitHub dos autores, né, tente vasculhar o máximo que você puder, porque hoje em dia é muito comum ter muita coisa disponível, né, e se você ficar, né, tentando fazer tudo por conta, fatalmente você vai chegar uma hora que você vai tentar acabar reinventando a roda, né. Então, esse procedimento é fundamental, inclusive para o projeto final de vocês, né. Muitas pessoas têm me perguntado e algumas coisas que eu tenho sempre falado tá, e aí, né? O que que a galera tem feito? Já não tem similar, já não está resolvido, então, né? Isso é uma coisa bem importante. Outro ponto bem impactante, assim, nesse procedimento, que é quando que você precisa de mais dados ou não, né? Quando que você precisa coletar mais dados. Tá, primeiro passo, então, eu vou colocar tipo uma receita aqui, tá? Primeiro passo, você tem que determinar se a performance que você tem no conjunto de treinamento é aceitável. O que que é aceitável? Bom, lembre daquilo que eu falei para vocês, você precisa de uma métrica para começar, né? 90%, 95%, 80%, sei lá, tem que ter um valor, né? Se a performance no conjunto de treinamento é ruim,
O que acontece é que o teu processo de aprendizado não está conseguindo extrair informação do teu modelo de treinamento, dos teus dados de treinamento. O que você pode fazer nesse contexto? Primeira coisa, tentar aumentar o tamanho do modelo, aumentar a complexidade para reduzir o bias, né? Aumento da complexidade do modelo, que é o tamanho dele, né? Isso aqui, aumentar a complexidade, diminui o bias, né? Então, bias tem a ver com underfitting, né? Que é esse cenário inicial aqui. Então, você pode colocar mais camadas, mais neurônios escondidos em cada camada, né? Pode mexer no learning rate, né? Então, eventualmente você pode aumentar um pouco o learning rate, ou, dependendo do caso, até diminuir, mas mexer no learning rate pode ser uma boa saída, né? É, Se ainda assim você não consegue ter uma boa performance, pode ser que a tua qualidade dos dados de treinamento não esteja legal. Então, cheque visualmente os seus dados. Mesmo se não for imagem, se for qualquer outra coisa, abre o teu dado, olha a cara do teu dado, né? Muitas vezes o pessoal não faz isso também, né? E aí fica se batendo, mexendo no modelo, quando na verdade, sei lá, tua imagem que era para estar em tons de cinza está em RGB. E aí, né? Enfim, esse tipo de coisa também é muito comum, né? Aí, beleza. Melhorou teu conjunto de treinamento lá, teu acerto de treinamento, vai para o teste. Se a do teste está muito pior do que o treino, isso aqui é overfitting, clássico. Então, mais dados vai ajudar, tá? Então, coletar mais dados aqui pode ser uma boa opção, nesse caso, tá? Então, não veja que mais dados, nesse primeiro caso aqui, não faz diferença nenhuma, né, necessariamente, né, no primeiro momento, tá? Então, não necessariamente coletar mais dados aqui vai ajudar. Nesse cenário onde você está com overfitting, sim. Então, coletar mais dados reduz o overfitting, você também pode colocar regularização, pode mexer com dropout, pode reduzir, às vezes, o tamanho do modelo, tentar regularizar, né? Então, aumentar a complexidade reduz o bias, né? Diminuir a complexidade, então, se eu vier aqui baixar a complexidade, eu vou aumentar um pouquinho o bias, mas eu vou reduzir a variância, né? Então, tem esse compromisso aí, né? E aí você vai mexendo dessa maneira, né, para tentar separar o teu problema, né? E aí quando você estiver satisfeito com o teu treinamento e teste, aí beleza, chegou aí numa solução, né? Mas você precisa saber, basicamente, se você está nesse cenário de cima, que é underfitting, ou se você está no cenário de baixo, que é overfitting. Veja que cada um tem conjuntos diferentes de coisas que você tem que fazer, tá? Beleza. Mexer, se você quiser, digamos, otimizar algum hiperparâmetro, sei lá, o learning rate ali, para você não ficar gastando muito tempo mexendo na mão, né? Dá para fazer otimização de hiperparâmetro, né? Então, existem várias formas. Eu falei já para vocês lá do grid search, por exemplo, né? Você pega lá o parâmetro que vamos supor que você tenha dois parâmetros, né? Parâmetro P1 aqui e o parâmetro P2. Opa, P2. Você separa num grid aqui, né, esses caras, tanto para o P1 e para o P2, para vários valores. Vamos supor que você tem dois valores para setar. Esse vai ser 0,1, 0,2, 0,3, sei lá. Esse outro 1, 3 e 10. Aí você vai pegando cada par de combinação aqui e testando, né? De repente você pode combinar isso com uma validação cruzada lá, né? Um K-fold junto, igual eu expliquei na aula de Machine Learning. Bem usual fazer isso, né? Pode fazer o grid search em grid, né? De repente faz um grid inicial, depois numa região que deu boa, você aumenta o grid em grids menores, né? Refina o grid aqui, também dá para fazer isso. Outra maneira é fazer o random search, né? Então, você, em vez de ter um grid, você espalha aleatoriamente ali, né, no espaço. Também dá para fazer essa busca dessa maneira, né? Isso aqui não vai ser tão usual para nós em Deep Learning, talvez nessa primeira tarefa sim, depois não mais, né? Mas se você quiser, como alguns alunos já me pediram, grid search com o Keras, né, combinado com o sklearn ali, ou um K-fold cross-validation no Keras, né, deixei aqui um pedacinho de um código que dá para usar como base, ou esses dois links aqui, eu acho que resolvem bem isso aí, tá? Então, se vocês eventualmente precisarem disso, também tem
essa referência aí para vocês, tá? É, outras dicas de debug, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Outras dicas de debug que pode ser importante. É, às vezes o que acontece é que o erro ele fica meio mascarado, né? Às vezes o teu modelo é tão robusto que até quando está errado você acaba não observando, né? Ou, no casos mais críticos, onde esse erro está bem evidente, né? Tem algumas coisas que dá para você fazer tipicamente para depurar o que está acontecendo. Primeiro, ao invés de você usar só o conjunto de teste, pega outros dados ali, nem que você gere artificialmente, e veja como é que aquele teu modelo se comporta naqueles dados. Só para você ter uma ideia se você, né, tipo um cheque de sanidade mesmo. Não, beleza, realmente está funcionando, tá? Pega os casos mais críticos lá, por exemplo, da matriz de confusão, os erros, né, as classes mais críticas, e dá uma olhada visual nesses caras. O que está acontecendo que está errando, né? Será que tem algum problema nesses dados? Não tem, né? É, tentar fazer uma análise desse tipo pode ser bem útil, né? Sempre olhar a matriz de confusão, né? A matriz de confusão sempre tem que olhar ela e visualmente é sempre importante abrir e olhar o que está acontecendo, né? Esse outro cara aqui eu vou pular, ele acho que não é tão relevante para agora. Às vezes, se você tem um problema com um dataset muito grande, né, não tente de início fazer com o dataset completo. Pegue uma parcela só do teu dataset. Pegue uma parte dos dados ou uma parte das classes. Trabalhe com uma quantidade menor, né? Às vezes, para problemas muito específicos, às vezes você vai ter que abrir lá o backpropagation e ver o que está acontecendo com os gradientes locais ali. E tem várias ferramentas que podem comparar com, né, uma forma numérica de você calcular essas derivadas e ver se não está indo para um cenário de vanishing, né? Esse aqui é o mais comum, vanishing gradient, tá? Isso eu vou deixar, como eu falei para vocês, vou deixar para falar mais na aula de modelos recorrentes, tá? Que é onde isso aparece mais, então eu vou voltar nesse ponto aqui. Aí olhar os histogramas, como eu disse, né, das ativações e dos gradientes para ver se não tem, né, você espera que tenha sempre mais ou menos os mesmos valores, os mesmos ranges ali nas ativações dos neurônios, que não tenha, por exemplo, um valor muito alto, né, um histograma com um valor muito alto lá no fim, ou muito alto com valores nulos, né, então é sempre bom dar uma olhadinha, o Keras tem como você vê isso, né, mais para frente também eu vou mostrar lá nesse monitor aí, que você pode dar uma olhada nesses histogramas, que ajuda a olhar esses problemas, tá? Isso aqui não vou detalhar tanto hoje, tá? Isso é coisa que vai aparecendo mais passo a passo adiante, mas esse slide aqui certamente é o mais importante para hoje. Então, para o trabalho da semana passada, isso aqui eu acho que é importantíssimo, fundamental vocês seguirem, tá? Acho que é uma boa prática aí para começar. E esse do baseline aqui também é uma boa referência, tá? Bom, era isso aí, pessoal. Pergunta sobre essa parte? Bem tranquilo. Parando a gravação.